A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo John de Souza e hoje eu queria trazer uma reflexão para os meus irmãos. E essa reflexão que eu vou trazer para vocês, ela tem como ficados em Cristo. E eu queria fazer uma reflexão com base em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vou ler primeiro os três primeiros versículos. Depois eu vou ler o versículo 4 até o versículo 7 e por fim o 8 até o 10. Vamos lá? Você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência, em que também nós todos andamos no passado, segundo as minhas da nossa carne, para da vontade da carne dos pensamentos, e éramos conforme o mesmo filho da ira. Lembrando, irmãos, quero trazer uma reflexão, não quero ser exaustivo, lógico que eu não vou expor tudo que esses 10 versículos diz, nem falar de todas as palavras que tem nesses 10 versículos, não. Uma reflexão. E nessa reflexão eu queria defender uma ideia. Eu queria defender que Deus, Ele é o grande autor da salvação em Cristo. Vou repetir. Deus, Ele é o grande autor da salvação em Cristo Jesus. Só que alguém poderia, aí se levantar e dizer: mas por que você crê nisso? O que é que te faz acreditar nessa maneira? Mostra 3 verdades que me fazem acreditar que Deus, Ele é o grande autor da salvação. A primeira verdade fala da condição natural do homem, o homem por natureza. O homem por natureza, ele não pode salvar-se. Ele precisa de alguém que salve ele. A segunda verdade é que Deus, em sua graça e misericórdia, Ele nos salva. E a terceira verdade, meus irmãos, é que o homem tem um papel na salvação, sim, mas é um papel passivo e jamais ativo. Ele é alcançado pela graça e a única coisa que ele faz é responder com fé. Lógico, a gente também poderia dizer com arrependimento, porque fé e arrependimento são 2 lados da mesma moeda. Então, Deus, Ele é o grande autor da salvação em Cristo Jesus. E há 3 verdades que me fazem. A primeira verdade é por causa da condição natural do homem, o homem por natureza, segundo o texto que nós acabamos de ler. Se perceba que é uma palavra forte, morte. E quando a gente olha para o homem sem Deus, o homem distante de Deus, o homem pecador, a gente percebe que não parece tão morto. Lógico, Paulo está usando uma figura, está falando de uma separação espiritual. Lógico, essa separação espiritual também causa morte física. Está falando daquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 59, que há um obstáculo que faz divisão entre nós e Deus, que se chama iniquidade. O homem, ele está morto, ele está separado de Deus, e não tem nada que ele possa fazer para buscar a Deus. Ele não tem essa condição natural de buscar a Deus. O homem está morto em delitos e pecado. Delitos e pecados aqui dá uma ideia de escorregar, de cair, de tropeçar, de vacilar e de errar o alvo. É bom a gente explicar sobre errar o alvo, porque muitas pessoas, quando a gente diz errar o alvo, não, mas passou pertinho, quase que o homem acerta, quase que o homem... Não, é você estar mirando numa direção e atirar numa direção totalmente contrária à direção que você estava mirando. É isso que é pecado, é isso que é errar o alvo, e o homem está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Essa é a primeira figura de linguagem que Paulo usa, morto. Só que Paulo, para falar da condição natural do homem ou do homem por natureza, ele ainda usa outra figura. Ele diz que o homem está preso, está escravizado. E a gente vê isso a partir do versículo 2, andando no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Trazendo uma imagem, uma figura de um general romano que vai em direção a uma cidade rebelde e pega os habitantes daquela cidade e leva cativo, leva escravizado, leva acorrentado, ou a corrente no pescoço ou nos pés, marchando em direção à cidade imperial. É esse andar que Paulo está falando agora no versículo 2, um andar escravo. E perceba que ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele vai dizer quem é esse general que escravizou, ou que o homem está escravizado sobre o comando desse general. É Satanás. Então perceba que nós temos a segunda figura, escravo.
Eu acho interessante quando eu falo sobre o homem como escravo, que com certeza esses habitantes dessa cidade que são derrotados, que são levados cativos, eles vão chorando, eles vão se lamentando, eles vão tristes. Só que quando você olha para o homem escravizado pelo pecado, ele está cego, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Você fala com um alcoólatra, ele não quer largar o álcool, ele gosta de ser escravo do álcool. Você fala com um viciado em drogas, da mesma forma. Você fala com um fornicador, com um adúltero, eles se sentem felizes. Lógico, uma felicidade aparente, uma felicidade que é passageira, que felicidade de verdade só temos em Cristo Jesus, meus irmãos. Mas o homem, ele é um escravo que não quer de forma alguma. Ele segue os desejos da sua carne, a inclinação da carne. Mas só que ainda há outra figura, ou ainda há outra verdade que Paulo nos fala sobre a condição natural do homem. Ele fala que éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. Ele fala agora que o homem está condenado, está debaixo de uma condenação, está debaixo da ira de Deus. Algumas pessoas se escandalizam quando escutam alguém dizer sobre Deus irado, mas é verdade, está na Bíblia. Deus irado contra o pecado. A ira de Deus não é igual à minha ira, não é igual à sua ira. Deus está irado contra tudo aquilo que é profano, contra tudo aquilo que é pecaminoso, contra tudo aquilo que é contrário à sua santidade e justiça, meus irmãos. Aqui nós temos o estado natural do homem, o homem por natureza. E o homem por natureza, ele está morto, ele está escravizado e ele está condenado. Diante dessas figuras, irmãos, eu percebo que o homem não pode buscar a Deus. Aquela conversa que se diz, dê um passo para Deus, que ele dá outro para você, é balela, é mentira, não existe. O homem não pode, por si só, dar um passo em direção a Deus, ele não pode. Agora, irmãos, não importa onde ele estudou, não importa quanto ele tem na sua conta bancária, estamos iguais diante de Deus, debaixo da condenação divina, estamos mortos, estamos escravizados pelo pecado. E a gente gosta dessa escravidão. Então, meus irmãos, o homem não pode buscar a Deus. Não tem nada em si só que o homem possa fazer por si mesmo, que possa fazer com que ele venha buscar a Deus, que ele venha restaurar a sua posição a Deus. Não dá. Não importa onde ele estudou, não importa quem ele conhece, o prestígio que ele tem, o status social, não tem nada que ele possa fazer para isso. E isso me leva ao segundo motivo que me faz crer que Deus, ele é o grande autor da salvação. Se no primeiro momento o homem está impossibilitado, o homem não pode fazer isso. No segundo momento, a segunda verdade me apresenta o que Deus faz, o que Deus fez. Ele pode fazer alguma coisa, não só pode como fez. Agora eu quero falar do homem alcançado por essa graça. E perceba a partir do versículo 4 até o 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa conjunção adversativa enche o meu coração de alegria. Essa conjunção enche o meu coração de alegria. Quando nós olhamos para a condição natural do homem, não havia esperança, não tinha nada que a humanidade pudesse fazer para salvar-se. Estávamos condenados. Estávamos escravizados, estávamos mortos. E não havia nada que a gente pudesse fazer para restaurar, para nos salvar, para nos livrar desse fardo pesado sobre as nossas vidas. Mas o texto me diz, mas está fazendo uma oposição ao texto anterior. Deus, o homem não pode, não poderia e jamais poderá fazer alguma coisa, mas Deus pode. E é Deus que faz alguma coisa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, meus irmãos, a misericórdia de Deus é tremenda. Olhe isso. Deus, na sua misericórdia, Ele não me dá aquilo que eu mereço. Eu mereço a morte, eu mereço a condenação, mas na sua misericórdia Ele não me dá o que eu mereço. Ele tem misericórdia, Ele se compadece de mim por causa do grande amor com que nos amou.
Ele não me dá o que eu mereço na sua misericórdia. Também se fala de graça. Agora, na sua graça, que é um favor imerecido, Ele agora me dá o que eu não mereço, que é a salvação oferecida gratuitamente no Evangelho. A salvação que é oferecida em Cristo. Ele me dá através da sua graça, Ele me salva. A salvação é oferecida de graça. Perceba essas duas verdades. Na sua misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço, que é a condenação e a morte. Na sua infinita graça, Ele me dá o que eu jamais teria condição de comprar, o que eu jamais teria condição de pagar. Ele me dá a salvação. A salvação é uma obra da graça de Deus, meus irmãos. E agora nós temos o resultado desta graça. Antes de ser alcançado por essa graça, eu estava morto. Eu estava condenado, eu estava debaixo da ira. Agora, como resultado do mas de Deus, como resultado dessa conjunção, como resultado do que Deus fez, agora eu sou vivificado com Cristo. Eu estava morto, mas agora eu sou vivificado com Cristo. Antes eu estava escravizado, mas agora eu sou ressuscitado juntamente com Ele. Se antes eu estava debaixo da condenação, agora eu habito com Cristo nas regiões celestiais em Cristo. Aquilo que Paulo diz também na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que eu já desfruto de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Perceba a mudança da graça. Sou vivificado, sou ressuscitado e habito, desfruto com Cristo das bênçãos espirituais. Glória a Deus por isso. Mas se não era por causa do que o homem fez, se o homem não tinha condição, por que é que Deus fez isso? O versículo 7 me diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo. Ele fez isso para que quando alguém olhasse para a igreja olhasse e não visse a nossa glória, porque a salvação não dá glória ao homem, mas visse a glória de Cristo, visse o poder de Cristo, o poder de Deus, que foi outro e não eu mesmo que me salvei. É a graça que me alcançou, é o poder de Deus que me salva, é Deus que me alcança com a sua infinita graça e misericórdia. Eu já falei para vocês 2 motivos, porque eu acredito que a salvação é obra de Deus em Cristo Jesus. O primeiro motivo é a condição natural do homem. O homem está morto em delitos e pecado. O homem está debaixo do jugo de Satanás, o homem está debaixo do jugo do pecado, ele está escravizado. E o homem está condenado debaixo da santa e justa ira de Deus. No entanto, o segundo motivo me diz o que a graça fez, ou o homem pela graça, o que Deus fez, ele me alcançou com sua misericórdia, com sua graça, e como resultado natural, eu sou vivificado em Cristo, eu sou ressuscitado juntamente com Ele, e eu habito as regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas há um terceiro motivo, que me faz acreditar que Deus é o autor da salvação em Cristo Jesus. E agora eu quero olhar com você esse texto, que vai falar agora da resposta do homem. Qual o papel do homem nisso tudo? Versículo 8. Que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Percebam, meus irmãos, que agora qual o papel do homem? O papel do homem, meus irmãos, jamais é ativo, apenas passivo. Eu sou alcançado por essa graça. Perceba, porque pela graça vocês são salvos. E eu já disse a vocês que é um favor imerecido da parte de Deus. É Deus que salva. Deus é o autor da salvação e não o homem. O homem não pode salvar a si mesmo. Deus que vem ao nosso encontro, Ele que se desnudou, Ele que se revelou, Ele que nos alcançou com a sua graça. O homem não pode gloriar-se pela salvação. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O mérito da salvação é de Cristo, é de Deus. É Deus que nos salva, é Deus que opera em nós a salvação de Deus. Mas olha bem, mas a salvação é aplicada a gente mediante a fé. A fé é o veículo onde Deus aplica a salvação em nossas vidas. O texto nos diz, mediante a fé. Ou seja, eu creio, eu acredito que foi por mim. Eu olho para Cristo, para o Evangelho e deposito toda a minha esperança nele. Eu acredito, independente da minha condição, o que ele fez foi por mim e é suficiente para me salvar. Lógico, fé e arrependimento andam de mãos dadas. São 2 lados da mesma moeda. Eu arrependo-me do meu pecado, dos meus muitos pecados. Então eu creio que Cristo
pagou por todos eles. É interessante isso, irmãos. É impossível alguém ter fé sem se arrepender. E é impossível alguém se arrepender sem ter fé. São dois lados da mesma moeda. Andam de mãos dadas. A salvação é obra de Deus, não há mérito humano. Não por obras para que ninguém se glorie. Só que o texto nos diz uma verdade, irmãos. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam que eu fui salvo. As obras testificam que eu fui alcançado por essa graça. É impossível alguém ter um encontro real com Cristo e responder em fé e arrependimento sem ter mudança de vida. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais. Há mudança de vida. As obras não me salvam, mas as obras testificam que eu fui salvo. O que eu faço, não faço para ser salvo, mas pelo contrário, faço porque fui salvo. Não oro para ser salvo, mas pelo contrário, porque fui salvo. Agora tenho um desejo de me relacionar com Deus, me consagro, jejum, não querendo pagar o preço para morar no céu, mas pelo contrário, porque a gente é salvo. Agora a gente tem fome de Deus, a gente entende que o pão do céu é melhor do que o pão da terra. Fazemos o que fazemos, não para ser salvo, mas pelo contrário, porque a gente foi alcançado pela graça e salvo. O resultado, o fruto, é obras, há mudanças de vida. Esse é o terceiro motivo que eu acredito que Deus é o grande autor da salvação em Cristo. A resposta do homem é apenas passiva. Ele apenas é alcançado por essa graça e responde em fé e arrependimento. Não, irmão, mas eu me lembro, eu fui lá na frente, eu levantei a mão, foi eu que fiz a confissão. Meu querido, você só fez o que fez porque a graça te alcançou e praticamente te carregou. Você apenas não resistiu, você respondeu com fé e com arrependimento. Deus, ele é o grande autor da salvação. Mais uma vez, para você se lembrar, Deus, ele é o grande autor da salvação em Cristo Jesus. Por que eu creio nisso? Porque o homem, por natureza, ele não pode salvar a si mesmo, porque ele está morto, ele está escravizado e ele está condenado. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, por conta do homem pela graça, ou do que Deus faz em nosso favor. Ele me atinge com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele me vivifica. Se por um lado eu estava morto, quando sou alcançado pela graça eu sou vivificado. Se por um lado eu estava escravizado, por outro agora atingido pela graça, eu sou ressuscitado juntamente com ele. Se antes da graça eu estava debaixo da condenação, agora pela graça eu habito com ele as regiões celestiais e em Cristo desfruto de todas as bênçãos espirituais, lógico, ainda não na sua plenitude, mas já desfruto das bênçãos espirituais. O terceiro motivo, irmãos, é que eu agora, atingido pela graça, respondi com fé e arrependimento, sem mérito próprio. Não havia méritos meu, não há méritos humanos na salvação. Apenas respondi com fé e arrependimento. Apenas estendi a minha mão sem nada a oferecer e recebi a oferta gratuita da salvação. Lógico, essa oferta gratuita que eu recebi por fé, por arrependimento, provocou mudanças na minha vida. Não sou salvo pelas obras, mas as obras testificam que eu fui salvo. Então esses são os três motivos que eu acredito que Deus é o grande autor da salvação em Cristo. Olhei para o estado anterior do homem, o homem por natureza, e logo em seguida falei para você do homem pela graça, e depois falei da resposta do homem, que é apenas uma resposta de fé e de arrependimento. Deus que me salva, e mesmo as obras que faço, só faço por causa da graça. Que Deus em Cristo vos abençoe.